Meus sogros usaram meu sobrinho de 6 anos para me humilhar na festa de aniversário do meu filho, fazendo com que ele desatasse meu maiô na frente de todo mundo. Depois disso, começaram a nos perseguir e invadir nossa casa, até que eu obtive uma ordem de restrição contra eles. Preciso de conselhos sobre como lidar com o que aconteceu na festa de aniversário do meu filho no último fim de semana. Sou casada com meu marido, Jack, 34 anos, há 8 anos. Meu nome é Abigail, 32 anos. Temos um filho de 6 anos chamado Connor. Vou dar um pouco de contexto sobre meu relacionamento com a família de Jack. Quando Jack me apresentou aos seus pais e irmãos, as coisas foram bem com a mãe dele, Linda, 58 anos. Ela parecia simpática e fazia um esforço para me incluir nas conversas familiares. O pai de Jack faleceu 3 anos antes de eu conhecê-lo, então nunca cheguei a conhecê-lo. Jack tem 2 irmãos, a irmã Amy, 36 anos, e o irmão Mark, 30 anos. Desde o início, esses 2 deixaram claro que não gostavam de mim. Cresci em lares substitutos e mudei muito de casa quando criança. Quando Jack mencionou isso à família, Amy fez um comentário sobre como eu provavelmente não sabia como funcionava uma família de verdade. Mark riu e disse algo sobre eu estar desesperada para me agarrar à família deles em busca de estabilidade. Jack mandou que parassem, mas continuaram fazendo comentários sarcásticos sempre que nos reuníamos. Eles falavam sobre tradições familiares que eu não entenderia ou faziam piadas sobre pessoas que não cresceram com os próprios pais. Linda mudava de assunto quando isso acontecia, mas nunca disse diretamente para eles pararem. Depois que nos casamos, Jack e eu decidimos limitar nosso contato com Amy e Mark. Ainda íamos a eventos grandes, como o Natal ou o aniversário de Linda, mas paramos com os jantares dominicais e encontros casuais. Linda entendeu por que fizemos essa escolha e nos avisava com antecedência se Amy e Mark estariam nos eventos. Quando Connor nasceu, Linda foi maravilhosa. Me ajudou nas primeiras semanas difíceis e nunca me fez sentir que estava fazendo algo errado. Amy e Mark foram ao hospital, mas Linda os mandou embora quando Mark fez um comentário sobre esperar que Connor não acabasse em um lar substituto como sua mãe. Nos primeiros anos de vida de Connor, mantivemos os mesmos limites. Amy e Mark estavam nas reuniões familiares, mas não tínhamos contato social além disso. Connor os conhecia como tia e tio, mas não eram próximos. No ano passado, algo mudou. Amy se divorciou e estava passando por um momento difícil. Começou a procurar Jack com mais frequência, pedindo ajuda com coisas como mudança e problemas com advogados. Jack a ajudou porque era sua irmã, embora eu tivesse reservas. Um dia tive que trabalhar até tarde e Linda estava doente, então não pôde cuidar de Connor como de costume. Jack estava viajando a trabalho. Em um momento de pânico, liguei para Amy. Ela morava perto da escola de Connor e eu estava desesperada. Quando cheguei em casa naquela noite, Connor estava feliz e bem alimentado. Amy tinha limpado a cozinha e até ajudado ele com a lição de casa. Ela parecia diferente, mais calma e madura. Nas semanas seguintes, Amy fez mais esforços. Perguntava sobre as atividades escolares de Connor e lembrava-se das coisas que ele contava a ela. Mark também começou a ser mais educado, embora eu pudesse perceber que era forçado. Mas Connor parecia gostar de ter mais familiares por perto, então comecei a baixar minha guarda. O filho de Amy, Kevin, 8 anos, e a filha de Mark, Sarah, 7 anos, começaram a fazer festas de brincadeira com Connor. As crianças se davam bem, e Connor ficava animado por ter primos com quem brincar. Sempre quis que ele tivesse uma família grande, já que eu nunca tive isso na infância. Para o 6º aniversário de Connor, decidimos fazer uma festa na piscina do centro comunitário. Connor adora nadar, e achamos que seria divertido para todas as crianças. Convidamos os colegas de classe dele, alguns vizinhos e a família estendida. Amy trouxe Kevin, Mark trouxe Sarah, e Linda também veio. A festa começou bem. Connor estava se divertindo muito com seus amigos e primos. Eu estava na piscina com ele, ajudando-o a praticar mergulhos. Jack estava na mesa de lanches preparando o bolo de aniversário que tínhamos levado. Estava no raso da piscina quando senti alguém puxando as alças do meu maiô. Meu sutiã veio completamente solto. Imediatamente agarrei Connor e o puxei para perto de mim enquanto tentava me cobrir, mas várias pessoas já tinham visto o que aconteceu. Fiquei humilhada. Saí rapidamente da piscina e me enrolei em uma toalha. Olhei em volta para ver quem estava atrás de mim na água. Kevin estava bem ali, parecendo assustado. Quando perguntei o que tinha acontecido, ele começou a chorar e disse que sentia muito. Contou que a mãe dele tinha mandado ele puxar as alças como uma brincadeira engraçada, mas que não sabia que isso me deixaria tão chateada. Naquele momento, Sarah, filha de Mark, correu e empurrou Connor,
que ainda estava molhado da piscina. Connor caiu para trás e raspou o cotovelo no concreto. Começou a chorar. Jack veio correndo da mesa de lanches. Ele tinha visto Connor cair. Quando contei sobre Kevin ter soltado as alças do meu maiô, o rosto dele ficou vermelho. Olhou para Amy e Mark, que estavam perto da cerca da piscina, sorrindo. Jack foi até eles e perguntou o que estava acontecendo. Amy deu de ombros e disse que era apenas uma brincadeira inofensiva. Disse que eu estava exagerando e que precisava aprender a levar uma piada. Mark concordou, dizendo que eu estava sendo muito sensível. Linda chegou naquele momento. Tinha ido ao banheiro e perdeu tudo. Quando Jack explicou o que aconteceu, o rosto dela empalideceu. Ela olhou para Amy e Mark com uma expressão que nunca tinha visto antes. A festa foi arruinada. Connor chorava porque o cotovelo doía e porque todos os adultos estavam discutindo. Os pais dos amigos dele começaram a levar as crianças embora mais cedo. Jack disse a todos que a festa tinha acabado e nós arrumamos nossas coisas. No caminho para casa, Jack pediu desculpas repetidamente. Disse que deveria saber que os irmãos dele não tinham mudado de verdade. Connor perguntou por que Kevin tinha me machucado e por que Sarah o empurrou. Não sabíamos como explicar isso para ele. Naquela noite, Jack ligou para Amy e disse que estava tudo acabado. Usar o próprio filho para me humilhar era imperdoável, e permitir que a filha de Mark machucasse Connor ultrapassava todos os limites. Amy tentou dizer que era só uma brincadeira e que estávamos levando tudo a sério demais. No dia seguinte, Amy começou a me ligar. Deixou recados dizendo que eu era uma insulto, que não sabia levar uma piada e que estava afastando Jack da família dele. Jack bloqueou os números de Amy e Mark no nosso telefone. Mas não parou por aí. 2 dias depois, Amy apareceu na nossa casa. Quando abri a porta, ela passou por mim e começou a gritar sobre como eu estava destruindo a família deles. Disse que Connor precisava conhecer sua família de verdade, não uma criança de lar substituto desesperada por pertencimento. Jack não estava em casa, e tive que ligar para ele voltar e fazê-la sair. Desde então, coisas estranhas começaram a acontecer. Encontrei o portão do jardim aberto 3 manhãs seguidas, mesmo que eu sempre verifico antes de dormir. Alguém deixou pegadas de lama sob a janela do quarto de Connor. Ontem, encontrei o brinquedo favorito de Connor na caixa de correio, com um rasgo grande no meio. Jack achava que eu estava sendo paranoica, mas eu sabia que era Amy e Mark. Linda ligou para saber como estávamos, e quando contei o que estava acontecendo, disse que falaria com eles, mas não acho que conversar vai resolver isso. Não sei o que fazer. Jack diz que devemos ignorar e eles vão se cansar, mas não me sinto segura na minha própria casa. Connor continua perguntando quando poderá brincar com Kevin e Sarah de novo, e não sei como explicar que sua tia e seu tio me odeiam tanto a ponto de tentar nos assustar. Alguém já passou por algo assim? Como protejo minha família de pessoas que deveriam ser família? Atualização 1. As coisas pioraram muito desde meu post original. Quero agradecer a todos que comentaram com conselhos e apoio. Muitas pessoas me disseram para documentar tudo, então comecei a registrar todos os incidentes. O assédio aumentou rapidamente depois do meu primeiro post. Amy começou a aparecer na escola de Connor. Na primeira vez, disse à secretaria que estava lá para buscar Connor para uma consulta odontológica. Felizmente, a escola tem uma política de que apenas pessoas na lista de autorização podem buscar alunos, e Amy não estava nessa lista. A secretária me ligou para confirmar, e eu disse que Amy não tinha autorização. Quando perguntei a Connor depois, ele disse que a tia Amy tinha acenado para ele pela janela da sala durante o recreio. Isso me aterrorizou. Entrei imediatamente em contato com a diretora da escola e expliquei a situação. Eles concordaram em adicionar uma nota ao registro de Connor. Amy e Mark não podiam entrar na propriedade escolar. Os danos à propriedade continuaram. Alguém jogou ovos na nossa casa 2 vezes em uma semana. Nossa câmera de segurança pegou 2 pessoas de capuz, mas não conseguimos identificar os rostos. Jack finalmente concordou que precisávamos instalar câmeras melhores e luzes com sensor de movimento ao redor da casa. Na quinta-feira passada, os 4 pneus do nosso carro foram furados enquanto dormíamos. O conserto custou quase $600. Jack chamou a polícia para registrar o boletim de ocorrência, mas como não conseguimos provar quem fez, disseram que não podiam fazer muito. A pior parte foram as cartas anônimas que começaram a chegar. Eram feitas com palavras recortadas de revistas, como em um filme. A primeira dizia: "Vamos se arrepender de manter Connor longe da família de verdade." A segunda tinha uma foto de Connor que parecia ter sido tirada no pátio da escola. Isso me abalou profundamente.
Jack finalmente levou a situação a sério depois da foto. Foi até a casa de Linda confrontar Amy e Mark. Linda o deixou entrar, mas disse que eles não estavam lá. Jack deixou um recado: se não parassem, envolveria a polícia. No dia seguinte, Amy ligou para Jack de um número diferente. Negou tudo e disse que estávamos inventando tudo para chamar atenção. Disse que, se realmente nos importássemos com Connor, permitiríamos que ele tivesse um relacionamento com os primos. Mark pegou o telefone e disse que Connor merecia melhor do que uma mãe que não sabia como fazer parte de uma família de verdade. Linda me ligou depois da visita de Jack. Disse que estava arrasada com o que seus filhos estavam fazendo, mas não sabia como detê-los. Disse que Amy estava sempre irritada desde o divórcio, e que Mark sempre seguia o exemplo de Amy. Perguntei se ela escolheria entre nos apoiar ou apoiá-los, e ela começou a chorar. Disse que não podia escolher entre seus filhos. Essa conversa me fez perceber que precisávamos cortar contato com Linda também. Por mais que eu a amasse, ela não estava disposta a proteger Connor dos outros filhos dela. Jack concordou, mesmo que fosse difícil para ele. A situação atingiu o clímax no fim de semana passado. Estávamos tendo uma manhã tranquila, quando alguém começou a bater na porta da frente. Olhei pelo olho mágico e vi Amy. Ela gritava e me chamava de nomes que não vou repetir aqui. Gritou que eu era uma imigrante irlandesa que não pertencia à família deles. Jack chamou a polícia enquanto eu gravava o comportamento dela pelo celular. Quando os policiais chegaram, Amy já tinha ido embora, mas tínhamos a gravação e toda a documentação que eu vinha acumulando. A polícia disse que tínhamos provas suficientes para solicitar uma ordem de restrição. Também disseram que o comportamento de Amy mostrava um padrão crescente que os preocupava. Solicitamos a ordem de restrição na segunda-feira. O juiz concedeu uma ordem temporária proibindo Amy e Mark de se aproximarem a menos de 150 metros da nossa casa, da escola de Connor ou dos nossos locais de trabalho. Temos uma audiência no próximo mês para torná-la permanente. A ordem parece ter funcionado. Não tivemos mais incidentes desde que foi entregue. Connor parou de perguntar pelos primos, o que parte meu coração. Ele não entende por que pessoas que deveriam amá-lo querem machucar sua família. Jack está lidando com culpa por ter cortado contato com a mãe junto com os irmãos. Linda ligou várias vezes, mas não atendemos. Sei que ela sente falta de Connor e parte de mim quer deixar que ela o veja, mas não posso arriscar que Amy e Mark descubram nossos planos por ela. Algumas pessoas nos comentários do meu primeiro post disseram que eu estava exagerando ou que problemas familiares deveriam ficar em família. Mas quando membros da família estão aterrorizando seu filho, as regras normais de família não se aplicam mais. A segurança de Connor vem em primeiro lugar, mesmo que isso signifique que ele perca a avó e os primos. Espero que a ação legal seja suficiente para mantê-los afastados permanentemente. Estamos considerando mudar de bairro, só para garantir. Não é justo que tenhamos que mudar nossas vidas por causa do comportamento deles, mas o bem-estar de Connor vale mais do que ficar na casa que amamos. Atualização 2. Nunca imaginei que escreveria outra atualização, mas algo aconteceu que mudou tudo. A audiência da ordem de restrição foi bem, e o juiz tornou a medida permanente. Amy e Mark devem ficar longe de nós pelos próximos 2 anos. Durante cerca de 6 semanas depois disso, tudo ficou calmo. Connor começou a dormir melhor e parou de perguntar sobre portas trancadas e câmeras de segurança. Jack e eu começamos a achar que talvez pudéssemos seguir em frente. Então, Mark ligou para Jack na terça-feira passada. Jack quase desligou na hora, mas Mark parecia diferente. Estava chorando e implorando para Jack ouvir por apenas 5 minutos. Jack colocou no viva voz para eu ouvir também. Mark disse que sua esposa, Diane, tinha ido embora e levado Sarah. Ela entrou com pedido de divórcio e citou o assédio à nossa família como um dos motivos. Diane disse ao advogado que Mark estava obcecado em nos machucar e que tinha medo do que ele pudesse fazer a seguir. Disse que não podia mais confiar nele perto da filha. Mark desmoronou completamente no telefone. Disse que perder Sarah o fez perceber o quanto estava errado. Pediu desculpas por tudo, a festa de aniversário, o assédio, as cartas ameaçadoras. Admitiu que ele e Amy tinham planejado especificamente o incidente do maiô para me humilhar na frente de todos. Confessou também ter furado nossos pneus e jogado ovos na nossa casa. Disse que Amy o convenceu, dizendo que precisávamos ser ensinados por manter Connor longe da família. Jurou que nunca quis que as coisas fossem tão longe. Jack disse que um pedido de desculpas não era suficiente para consertar o que ele fez. Mark concordou e disse que estava começando terapia para entender por que agiu tão mal.
Perguntou se havia alguma maneira de, um dia, reconquistar o direito de ver Connor, mesmo que levasse anos. A conversa durou quase 1 hora. No fim, Mark parecia verdadeiramente arrependido, mas Jack e eu concordamos que palavras não bastam. Dissemos que ele precisava provar que mudou por meio de ações, não apenas promessas. 3 dias depois, encontrei Amy no supermercado. Ela parecia péssima, magra e exausta. Quando me viu, começou a chorar no corredor de cereais. Disse que sabia que provavelmente eu nunca mais queria vê-la, mas precisava que eu soubesse o quanto sentia. Amy contou que vinha bebendo muito desde o divórcio, e que seu comportamento em relação à nossa família tinha saído do controle. Disse que tinha inveja de Jack ter um casamento estável enquanto o dela desmoronou. Descontar essa inveja em mim e em Connor foi errado, e agora ela sabia disso. Ela não pediu perdão nem para ver Connor novamente. Só queria que eu soubesse que entendia o quanto nos machucou. Disse que estava procurando ajuda para o alcoolismo e a raiva, mas não esperava que nos importássemos com isso. Não falei muito na conversa. Ouvi e depois disse que esperava que ela conseguisse a ajuda de que precisava. Mas deixei claro que a segurança de Connor sempre seria minha prioridade, e que ela se tornar sóbria não conserta automaticamente o que fez. Jack ficou surpreso quando contei sobre o encontro com Amy. Disse que ouvir os 2 irmãos pedindo desculpas sinceramente parecia surreal, depois de tudo o que aconteceu. Conversamos sobre se as pessoas podem realmente mudar ou se estavam só dizendo o que achavam que queríamos ouvir. Linda também entrou em contato. Enviou uma carta dizendo que entendia porque tínhamos cortado contato com ela. Pediu desculpas por não nos proteger do comportamento de Amy e Mark. Disse que estava os encobrindo, fazendo desculpas em vez de cobrar responsabilidade. A carta incluía fotos de Connor antes do incidente do aniversário. Linda escreveu que sentia terrivelmente falta dele, mas respeitava nossa decisão de mantê-lo longe do drama familiar. Disse que se algum dia decidíssemos deixá-la vê-lo novamente, garantiria que Amy e Mark não estivessem envolvidos. Ler a carta de Linda foi difícil. Dava para ver que ela estava profundamente triste por ter perdido Connor, mas também lembrava como ela se recusou a escolher lados quando precisamos de apoio. Confiança não se reconstrói com uma única carta. Jack e eu conversamos sobre o que fazer com todos esses pedidos de desculpas. Parte de mim quer acreditar que Amy e Mark realmente mudaram, mas outra parte lembra como usaram Kevin para me humilhar e deixaram Sarah machucar Connor. Esses não foram erros. Foram escolhas deliberadas para causar dor. Decidimos ir muito devagar. Dissemos a Mark que ele podia mandar cartões de aniversário e Natal para Connor, mas apenas se fossem enviados para o endereço de trabalho de Jack. Nós os leríamos primeiro antes de decidir se os daríamos a Connor. Se Mark continuasse sóbrio e em terapia por 1 ano inteiro, talvez considerássemos visitas supervisionadas em locais públicos. Para Amy, não estávamos prontos para qualquer compromisso. O pedido de desculpas dela parecia sincero, mas ela foi a líder da maioria do assédio. Dissemos a ela, por meio de Mark, que precisávamos ver mudanças reais ao longo do tempo, não apenas palavras. Connor não sabe dessas conversas. Está indo bem na escola e fez novos amigos no bairro. Às vezes menciona que sente falta dos primos, mas não com tanta frequência como antes. Ainda não decidimos quando ou como contar que tia e tio querem se desculpar. Atualização 3. Estou escrevendo o que espero ser minha última atualização, porque as pessoas têm pedido encerramento sobre essa situação. Os últimos meses foram uma jornada que nunca imaginei quando tudo começou. Mark cumpriu a palavra de continuar em terapia e se manter sóbrio. Enviou a Connor um cartão de aniversário em outubro com uma mensagem simples e um vale-presente da loja de brinquedos favorita de Connor. Não pediu nada em troca nem pressionou por contato. Jack e eu decidimos dar o cartão a Connor e deixar que ele escolhesse se o guardaria. Connor ficou animado em saber do tio. Perguntou se poderia ver Mark e a prima Sarah de novo. Explicamos que Mark tinha feito escolhas ruins que machucaram nossa família, mas estava trabalhando para ser uma pessoa melhor. Dissemos que talvez um dia pudessem se ver de novo, se Mark continuasse fazendo boas escolhas. Em novembro, a ex-mulher de Mark, Diane, ligou para Jack. Disse que Mark estava frequentando consistentemente as sessões de terapia e havia concluído um programa de controle de raiva. Ela estava cautelosamente otimista sobre a mudança dele, embora ainda não estivesse pronta para deixá-lo ver Sarah sem supervisão. Diane também nos contou algo que não sabíamos. Mark tinha contado ao terapeuta tudo sobre o que aconteceu com nossa família. O terapeuta o ajudou a entender que seu comportamento não era apenas maldoso, mas abusivo e potencialmente criminoso. Mark escreveu uma carta assumindo total responsabilidade,
mas Diane queria saber se aceitaríamos recebê-la antes de Mark enviá-la. Concordamos em ler. Na carta, Mark explicou que sempre teve inveja de Jack por ser o filho preferido e ter uma vida estável. Quando eu entrei na família, essa inveja se voltou para mim, porque eu representava tudo o que ele sentia que não podia ter. Ele disse que isso não era desculpa, mas ajudou a entender por que agiu tão cruelmente. A carta também incluía uma confissão que Mark queria que entregássemos à polícia, se escolhêssemos. Ele admitiu ter furado os pneus, causado danos à propriedade e escrito as cartas ameaçadoras. Disse que enfrentaria quaisquer consequências legais que achássemos apropriadas. Jack e eu conversamos sobre processá-lo, mas decidimos não fazer. Mark já estava enfrentando a perda do casamento e acesso limitado à filha. Acrescentar acusações criminais parecia exagero, considerando que ele estava genuinamente tentando mudar. A situação de Amy era mais complicada. Ela entrou em contato novamente em dezembro, desta vez por meio de uma carta da terapeuta de dependência química. A terapeuta disse que Amy estava progredindo na recuperação, mas ainda lutava com impulsividade e ciúmes. A carta de Amy era mais longa que a de Mark e mais difícil de ler. Ela detalhou como o divórcio a fez se sentir um fracasso, e ver meu casamento estável com Jack disparou seus piores impulsos. Admitiu que o incidente da festa foi premeditado e cruel, e que manipulou Kevin para participar. O que mais me surpreendeu foi Amy confessar coisas que nem sabíamos. Ela era quem estava movendo objetos na nossa casa durante o assédio inicial. Tinha conseguido uma cópia da chave da nossa casa, e entrava escondido enquanto estávamos no trabalho. Devolveu a chave com a carta. Amy também admitiu ter tentado buscar Connor na escola várias vezes, não apenas nas que sabíamos. A escola a recusou todas as vezes, mas ela foi mais persistente do que imaginávamos. Disse que se convencera de que estava protegendo Connor de um ambiente doméstico instável, segundo sua visão. Ler sobre as invasões de Amy me deixou fisicamente doente. A ideia de que ela tinha estado em nossa casa, tocando nossas coisas enquanto estávamos fora, era aterrorizante. Explicava aquela sensação estranha que às vezes sentia de que alguém tinha estado lá. Decidimos que não estávamos prontos para nenhum contato com Amy, nem supervisionado. As violações dela foram graves e calculadas demais. As ações de Mark foram erradas, mas as de Amy foram predatórias. Enviamos uma mensagem por meio da terapeuta dizendo que desejávamos sucesso na recuperação dela, mas precisávamos de mais tempo. Em janeiro, permitimos que Mark encontrasse Connor em um parquinho público, com Jack presente. Connor estava nervoso, mas animado. Mark estava diferente do que eu lembrava, mais quieto e cuidadoso com as palavras. Brincou de pegar a bola com Connor e o empurrou no balanço, mas não tentou conversas profundas ou promessas sobre o futuro. Depois dessa visita, Connor perguntou se podia ver o tio Mark de novo. Concordamos com visitas supervisionadas mensais, desde que Mark continuasse em terapia e sóbrio. Sarah participou de algumas dessas visitas, e foi bom para Connor reconectar com a prima. Linda tem sido o relacionamento mais difícil de navegar. Ela nunca participou do assédio, mas sua recusa em se posicionar contra Amy e Mark, quando precisamos de apoio, danificou nossa confiança. Começamos a permitir que ela visse Connor novamente, mas apenas durante as visitas supervisionadas de Mark, para podermos vigiar. Linda parece entender que perdeu o direito a tempo sem supervisão, quando escolheu neutralidade em vez de proteção. Não pressiona por mais acesso e parece grata pelo que tem. Traz pequenos presentes para Connor e ouve suas histórias da escola, mas não tenta recriar o relacionamento próximo que tinham antes. Quanto a Amy, completou o programa de dependência em fevereiro, mas teve uma recaída em março. A terapeuta nos avisou, não pedindo nada, mas para nos informar caso Amy tentasse nos contatar enquanto estivesse bebendo. Agradecemos o aviso e dissemos a Connor que a tia Amy ainda estava trabalhando nos problemas dela e não estava pronta para vê-lo. Connor parece ter se adaptado bem a essas relações familiares limitadas. Gosta de ver Mark e Sarah, mas não pergunta mais por Amy. Fez amizades mais fortes na escola e com crianças do bairro, o que ajudou a preencher o vazio do drama familiar. Jack e eu aprendemos muito sobre limites e perdão com essa experiência. Entendemos que perdoar não significa esquecer ou voltar aos velhos padrões. Significa estar aberto à mudança das pessoas, mas ainda protegendo a si mesmo e a família. Mark conquistou um pequeno espaço de volta em nossas vidas por meio de ações consistentes ao longo de muitos meses. Amy não conquistou, e talvez nunca conquiste. Tudo bem. Nem todo relacionamento pode ou deve ser salvo, mesmo entre familiares. Ainda vivemos com câmeras de segurança e luzes com sensor. Connor ainda pergunta por que trancamos as portas durante o dia às vezes.
A confiança quebrada talvez nunca seja totalmente reparada, mas encontramos um caminho para seguir em frente, mantendo nossa família segura e aberta à possibilidade de cura. Espero que esta atualização final dê o encerramento que as pessoas buscavam. Não é uma reconciliação dramática nem um corte completo, como alguns esperavam, mas é a vida real. Às vezes, o melhor que podemos fazer é estabelecer limites que funcionem para nossa família e mantê-los, mesmo quando é complicado e confuso.